início ao nosso culto. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite que o Senhor nos proporciona para nós estarmos aqui na Tua casa e na Tua presença para Te adorar. Fala conosco nesta noite, Senhor, nos louvores, na palavra. Queremos ser tocados e inspirados pelo Teu Espírito Santo. Ministra nas nossas vidas, Senhor, aquilo que precisamos da Tua parte. Atua nos nossos corações, Senhor, e cumpre em nós o Teu querer e a Tua vontade. É o que nós Te pedimos nesta noite, Senhor. Visita aqueles que estarão nos acompanhando através desta live. Que onde quer, meu Deus querido, que a nossa voz chegar, eles possam ser tocados, meu Deus, pelo Teu Espírito e ministrados pela Tua palavra. É o que nós Te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Senhor da igreja, vamos louvar o Senhor esta noite.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Adorar a Deus é muito bom, e essas letras elas trazem para nós sempre uma mensagem que nos leva a pensar sobre o quanto nós somos cuidados pelo Senhor, amém? Eu quero convidar os amados irmãos para nós lermos a palavra de Deus. Vamos ler o Salmo de número 40, Salmo de número 40, a partir do versículo de número 1. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Depois nós vamos abrir nossa Bíblia também lá em Tiago, Epístola Universal de Tiago, capítulo 5, do versículo 7 ao 11. Mas primeiro leremos o Salmo 40, versículos 1, 2 e 3. Glória a Deus. Eu quero falar hoje sobre o poder da paciência para vivermos uma vida melhor. Salmo 40, versículo 1, 2 e 3, que nos diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Versículo 3: E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Agora vamos lá para o finalzinho da Bíblia, Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 7 até o versículo 11. Diz assim, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Versículo 10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos, Senhor querido, porque ela tem sido sempre para nós um guia eficaz, que nos mostra o teu querer, a tua vontade, e também como deve ser a nossa vida, Senhor, enquanto somos, como diz a própria Escritura, peregrinos aqui na terra. Queremos, Senhor, te louvar, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nos ajuda, Senhor, a colocarmos em prática aquilo que temos aprendido com o Senhor, que possamos viver, ó Pai, de acordo com teu querer e com tua vontade, porque sabemos que a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável, Senhor. Alinha o nosso coração ao teu querer e à tua vontade. É o que eu te peço nesta noite, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que nós lemos aqui, na verdade 2 textos, um no Antigo e outro no Novo Testamento, eles trazem a mesma temática. Eles falam sobre paciência. O salmista diz que ele esperou no Senhor e o Senhor lhe trouxe uma resposta. Ele diz que ele esperou no Senhor e ele se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. E aí ele diz aquilo que Deus fez. Ele diz que Deus tirou ele de um lago horrível, de um charco de lodo, colocou os pés dele sobre uma rocha, firmou os seus passos,
pôs um novo cântico na sua boca, um hino ao nosso Deus. E ele diz que a partir daí muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. E ele diz mais ainda no versículo 4, na parte A, quando ele fala que bem-aventurado ou feliz, né? É o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então a Bíblia toda, ela trabalha dentro dessa expectativa que nós, aqueles que servimos a Deus, possamos desenvolver a paciência. E quando nós lemos o texto lá de Tiago, ele cita o exemplo de pessoas que passaram por aflições e que alcançaram de Deus algo bom. E eu já gostaria de dizer no início dessa mensagem que no mundo cheio de aflições que vivemos, não é fácil ser paciente. Você falar para uma pessoa ser paciente quando ela está passando por uma dificuldade, para alguns soa como se fosse um insulto. Você fala, você está de brincadeira comigo? Né? Tem outras pessoas que até dizem assim, você não está na minha pele para você ficar falando isso. Só que o que nós vemos? A palavra de Deus, ela nos ensina alguns princípios. E quando nós vivemos esses princípios da palavra de Deus, nós percebemos o quanto nossa vida se torna uma vida melhor. Por mais que seja difícil a gente conseguir colocar em prática isso, quando a gente coloca, a gente percebe que o resultado daquilo que Deus nos ensinou e que a gente está praticando, vale a pena. Então, em segundo lugar, eu digo que o mundo pós-moderno, ele cobra e tenta impor pressa e rapidez em tudo e em todos os aspectos da vida. Esse mundo, o mundo que nós estamos vivendo, ele saiu de um ritmo e mudou completamente de ritmo nos últimos 50, 60, 70 anos. A cada avanço tecnológico, as coisas vão ficando mais rápidas. E ainda nessa palavra introdutória aqui, uma terceira coisa que eu quero dizer é que, em alguns aspectos, isso é bom. Isso é bom, algumas coisas que antigamente eram tão demoradas, que se tornaram mais rápidas. Por exemplo, o transporte público. Eu sou de uma época aqui que a M. Boimirim era só uma mão para ir e outra para voltar. Que sofrimento. O transporte público hoje, ele não é dos melhores, mas ele evoluiu muito nos últimos anos, principalmente nas grandes capitais. Outra coisa, atendimento médico. A gente reclama do atendimento médico hoje, que ainda é lento, mas já foi muito mais lento. O Sistema Único de Saúde no Brasil, que ainda é muito precário, e não é nem por causa do sistema, é por causa da demanda. Não é porque o sistema não é bom, é porque o número de pessoas que precisa dele, e foi feito um levantamento esses dias, de cada 10 brasileiros, 7 depende do Sistema Único de Saúde. Então, nós estamos falando de 212 milhões de pessoas. E todo dia, o Sistema Único de Saúde atende 70% dessa população. Nesse período de pandemia ainda, mais ainda. Então, a demanda ela é enorme. Não estou justificando, dizendo que a coisa não poderia ser melhor. Mas estou dizendo que já foi pior. E que a pressa, muitas das vezes num diagnóstico, salva uma vida. No começo da pandemia, teve gente que morreu, por mais que haja críticas quanto a isso, mas morreu porque não teve um tratamento precoce. A pessoa procurava uma unidade de saúde, diziam para ela, volta para casa, e quando você sentir falta de ar, aí você vem para cá que nós vamos te acolher. Sabe o que acontecia? Quando a pessoa voltava já com falta de ar, 60%, 70%, 80% do pulmão estava comprometido, e ali não tinha mais jeito. Às vezes na hora de entubar, a pessoa nem suportava mais. Depois que muita medicação, ainda que muitos dizem que são medicamentos ineficazes, mas muitos tratamentos, muito esforço de todos aqueles que estavam na linha de frente, salvou muitas vidas. Às vezes apenas com aconselhamento, às vezes com orientação. Enfim, em algumas coisas a pressa é importante. Outra coisa, quando a gente fala, por exemplo, das viagens para o Nordeste. Quem aqui que não tem um parente no Nordeste? Antigamente, bem antigamente mesmo, o caminho para você se deslocar de um estado para o outro, ou era através dos rios, dos vapor, né, que eles chamavam de vapor, o nome daquelas embarcações, ou através dos animais, de um boi, de um cavalo.
Depois melhorou um pouquinho, começou a vir o movimento ferroviário, né? Começaram os trens. Depois dos trens vieram os ônibus e hoje os aviões. Eu lembro que alguns anos atrás minha sogra foi visitar a família dela lá em Alagoas. Ela saiu daqui no café da manhã e almoçou lá. Que coisa, né? Então, em alguns aspectos, a pressa ela é muito importante. Só que em alguns aspectos, a pressa é muito nociva. E que se a gente não se aperceber disso, não desenvolver esse discernimento no que nós temos que ter pressa e rapidez, e no que nós devemos esperar, nós vamos viver uma vida de muita perturbação. Porque tem coisas na nossa vida que não tem jeito, nós vamos ter que esperar. Em quarto lugar, existem situações e processos e algumas pessoas que nos obrigam a ter paciência. Existem processos, mas existem também pessoas que nos obrigam a ter paciência. Ou a gente tem paciência, ou a gente morre, ou a gente infarta, né? E dizem que o mundo é dividido em dois grupos de pessoas: os que morrem do coração e os que fazem os outros morrer do coração. Eu prefiro, né, tomar cuidado e não ser desse grupo que morre do coração por causa dos outros. Mas se a gente não tiver paciência, irmãos, é justamente isso que acontece. E essa paciência, ela precisa existir na nossa vida, não só com relação às pessoas, mas com relação a alguns processos. Para mim chegar até aqui, 46 anos, eu tive que viver durante 46 anos, 365 dias, que é o número de dias que tem um ano. Se não for bissexto, é 300, se for bissexto, é 366. Mas enfim, são processos. E às vezes as pessoas querem comparar a sua vida com a do outro, sem perceber que os processos eles são diferentes. O processo que acontece na minha vida não é igual na vida do outro. Então é muito injusto eu me comparar com o outro, porque as oportunidades, os talentos e os processos de uma pessoa para outra são totalmente diferentes. Então, se você se comparar com algumas pessoas, você vai se sentir muito superior. E isso é ruim. Por quê? Ninguém é superior a ninguém. Somos todos seres humanos, falíveis, limitados. Mas se você se comparar com outras pessoas, você vai se sentir, né? Dizem que é o cocô do cavalo do ladrão, do bandido, uma das piores pessoas do mundo. Então a melhor pessoa para você se comparar é com você mesmo, com as suas evoluções, com as suas vitórias, com as suas conquistas, no seu relacionamento com Deus, ou seja, na possibilidade de crescimento que você pode ter a cada dia, quem você era e quem você é hoje, e quem você pode ser amanhã. Tudo isso precisa de paciência. E aqui, vamos ver algumas considerações sobre a paciência. Em primeiro lugar, ela se fundamenta em 3 pilares. Quando você fala de paciência, você fala de 3 coisas. Primeiro, motivação. Só tem paciência quem quer ter paciência. Se você dizer assim, não, eu não tenho paciência, aí você fala, não, mas você precisa ser mais uma pessoa paciente. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Tiago, né? Vamos botar lá o texto que nós lemos no início, Tiago, capítulo de número 5, olha o que ele diz. Ele fala sobre vários aspectos da paciência. Ele diz assim, ó: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Aí ele dá um exemplo, ele diz assim: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e a seródia. Aqui ele está falando que a pessoa que planta, ele só vai colher se ele aguardar. 2 tipos de chuva: a chuva temporã e a chuva seródia. Uma é aquela chuva que vem, que a gente não está nem esperando. Está um dia normal, um dia lindo, um dia maravilhoso, de repente vem uma chuva terrível, só que essa chuva ela não é persistente, ela vem, ela molha a terra e vai embora. Tem coisas na nossa vida que é assim, tem processos que são assim, vem, aparece e desaparece. Mas ele fala de um outro tipo de chuva, que ela é o que? Persistente. E todos nós sabemos, inclusive estamos aí vivendo uma crise hídrica, né? No país todo. Por quê? A chuva que é persistente, ultimamente ela não tem vindo sobre a nação toda. E até estados costumados a
vivenciar muita chuva, como o Amazonas, está passando períodos de seca. Então ele diz assim: quem plantou, se quiser colher, vai ter que esperar a chuva temporã, mas também a seródia. Vai ter que esperar aquela chuva que vem de vez em quando, mas também aquela chuva persistente. E aí ele continua dizendo: sede vós também pacientes. E aí ele dá um alerta: para que você seja paciente, fortalecei os vossos corações. E aí ele cita o porquê: porque a vinda do Senhor está próxima. O que ele está dizendo? Que para mim ter paciência, as minhas convicções mentais, as minhas convicções emocionais, as minhas convicções espirituais, ou seja, as convicções interiores, elas têm que estar fortalecidas. É por isso que Paulo insiste lá em Romanos 10:17, dizendo que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Palavra de Deus. Quando você está com o coração fortalecido, a capacidade de ter paciência é maior. Então ele começa a trabalhar essa questão aqui, o nosso irmão Tiago, e ele diz assim, aí ele traz essa questão da paciência para os relacionamentos interpessoais. Ele diz assim: não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Aí ele dá os exemplos: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Irmãos, hoje, aqui no Brasil, falar o nome do Senhor está muito fácil. Você pega um celularzinho desse dentro de casa, no recôndito do seu lar, no conforto, abre e começa a fazer uma live, ninguém te censura, ninguém te persegue. Agora, vai fazer isso que nós estamos fazendo aqui, num país que está na mídia aí chamado Afeganistão, aonde as mulheres novamente estão sendo proibidas de sair na rua, onde as mulheres novamente estão sendo proibidas de irem às escolas. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso? A paciência é algo de Deus para nós. Para quê? Para que a gente consiga viver uma vida de acordo com o plano de Deus, com o projeto de Deus. Mas para isso eu preciso de uma coisa: motivação. Eu preciso querer ser uma pessoa paciente. Segundo lugar, eu preciso de percepção. O que é percepção, pastor Davi? Eu tenho que me conhecer. É aquela máxima socrática, né? Conhece-te a ti mesmo. Eu preciso saber o que é que tira a minha paciência. Se eu não me autoavaliar, Peter Drucker, né, um grande guru da administração, ele dizia assim: o que não pode ser medido, não pode ser avaliado. Então a gente tem que aprender a nos autoavaliar, a medir e descobrir o que é que tira a gente do sério. E uma vez que a gente descobre o que tira a gente do sério, criar estratégias para a gente não sair do sério. É verdade. Eu sou uma pessoa muito impaciente com relação a horários. Minha família sabe disso. Eu dei o horário de vir para a igreja, eu já começo a ficar agoniado. Para vocês terem uma ideia, o meu celular, ele vive adiantado 35 minutos. A Daís falou que já é 40. Então ele está adiantando sozinho, está ficando que nem o dono. Já é para mim não perder a hora. Então, por exemplo, se eu desço para o carro e eles não descem, eu começo a buzinar. Aí Deus é tão bom que eu comprei um carro que não tem buzina. A buzina não funciona. E eu estou pensando seriamente, a Denise até levantou a mão para o céu, graças a Deus. E eu estou pensando seriamente em não arrumar essa buzina. Porque eu estou percebendo que eu estou até mais calmo. Por quê? Eu não tenho buzina para buzinar, eu só tenho que ficar o quê? Paciente. Tanto que eu estou evitando? Eu estou evitando até descer para o carro antes deles descer comigo, Emerson. Porque eu sei que se eu descer, eu vou ficar impaciente. Então eu vou esperar todo mundo. Se for para chegar atrasado, vamos chegar todo mundo atrasado junto. Ou seja, porque eu sei que se eu descer para o carro, eu abrir a garagem, colocar o carro para fora e a buzina estiver à disposição, ela vai tocar. Então eu preciso descobrir o que é. Eu tenho que ter uma percepção do que me tira do sério. Para quando eu perceber que eu estou começando a sair do sério, eu criar uma estratégia de antemão. E outra coisa, a estratégia não pode ser criada no dia que você está nervoso, no dia que você está impaciente. Ela tem que ser criada antes, para quando a coisa começar a acontecer, já um gatilho na sua mente acionar e você perceber o que vai te tirar do sério. Aí você cria uma estratégia para não sair, para não perder a paciência. Então eu preciso de motivação. Segundo, eu preciso de percepção, preciso me conhecer.
ter uma percepção do meu interior. Terceiro, eu preciso cultivar. Paciência, como todas as outras virtudes, não é algo que você já nasce com ela. O grande professor Mário Sérgio Cortella, ele costuma dizer que nós não nascemos prontos. Você pode ver, tudo o que você compra no mercado vem pronto, não é assim? E vai se deteriorando. Você compra um carro, por mais que você zele dele, ele vai se deteriorando. Você compra uma cadeira, ela está novinha quando você compra, ela vai se deteriorando. O ser humano não. O ser humano, ele nasce não pronto e vai ficando pronto ao longo da vida. Tanto que até um conflito, e Paulo disse sobre esse conflito. Paulo falou que enquanto o homem interior se renova, o homem exterior se deteriora. Então você chega um velhinho, geralmente é assim, você chega velhinho com muito mais sabedoria, com muito mais paciência, com muito mais esperança, com muito mais fé, mas por fora a carcaça, a lei da gravidade detona tudo e todos, né? Mas como pessoa, você vai se tornando uma pessoa melhor. Esse é o projeto de Deus, esse é o desejo do Senhor. Então precisa cultivar, e eu quero ler alguns textos com vocês aqui sobre isso. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, e depois o 8, 25. Nós vamos ler aqui no monitor, aonde nós vamos ver que há um processo para que você se torne uma pessoa mais paciente. Foi citado para nós aqui no texto de Tiago, o exemplo de Jó. Tiago disse assim no versículo 11, aqui ele disse assim, eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu. Agora vem cá, quem quer passar o processo de Jó para ficar paciente que nem Jó? Tem até um hino que diz assim, de Jó eu quero a paciência, a fé de Abraão. Eu fiquei pensando nesse hino um dia assim, eu falei, meu Deus, quero não. Acho que eu nem vou cantar mais esse hino não. Por quê? Vamos ver lá, Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Olha o que diz a palavra. E não somente isto, mas também gloriemo-nos nas tribulações. Quem está dando muito glória na hora da tribulação aí? Sabendo que a tribulação produz a perseverança. Na minha versão, que é a Almeida Revista Corrigida, está escrito, produz a paciência. Que no tocante aqui é a mesma coisa. Porque ser uma pessoa perseverante e ser uma pessoa paciente é a mesma coisa. Para você perseverar, você tem que ter paciência. Para você ter paciência, você tem que ser uma pessoa perseverante. Versículo 4. E a perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. Então, para você ser uma pessoa cheia de esperança, mas também cheia de experiência, precisa ter paciência. Por quê? Como diz lá Mário Sérgio Cortella, não nascemos prontos, vamos nos construindo ao longo da vida. É um processo evolutivo, não a evolução de Darwin, mas a evolução de Cristo, aonde a Bíblia fala que Cristo vai sendo formado em nós, até que a gente chegue à estatura de varão perfeito, que só vai acontecer no dia do arrebatamento, na glorificação. Então nós estamos num processo. Então a primeira coisa, dentro das considerações acerca da paciência, é que nós temos que ter motivação, precisamos querer ser pacientes. Segundo, temos que cultivar, temos que ter percepção, entender quem somos nós, quais nossas dificuldades, para que a gente possa lidar com elas. E terceiro, nós temos que cultivar, praticar. Romanos 8, 25, por favor. Diz assim, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então para pensar, tudo na vida que você não está vendo, não está palpável diante de você, é necessário paciência para você alcançar. E aqueles que conseguem entrar por este caminho, eles acabam sendo pessoas muito mais, de melhores resultados na vida. Por quê? Os impacientes, o que eles fazem? Minha mãe já dizia, quando a gente era criança, quem tem pressa, come cru. Ou seja, a pessoa tem a comida, a pessoa tem a panela, a pessoa tem o tempero, a pessoa tem o fogão, mas não tem paciência de esperar fazer. O que acontece? Vai comer a comida mal cozida. E não é isso que Deus quer para nós, queridos. Deus quer dar para nós o melhor, mas a nossa impaciência, muitas das vezes, faz com que a gente fique nas migalhas, e não sente na mesa para
ter o melhor de Deus, e eu não estou falando só no sentido material não, no sentido espiritual também, porque as coisas de Deus também, espirituais, não são da noite para o dia, tudo passa por um processo, tudo passa por uma perseverança, tudo passa por um caminho, e Paulo dá, além desse exemplo aqui, ele dá o exemplo da sua própria vida. Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 6, e depois o capítulo 6, o versículo 4. E ainda para fechar, Romanos 9, 22 e 15, 5. Vamos primeiro para 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 6. Diz assim, ó: mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera, suportando com paciências as mesmas aflições que nós também padecemos. Do que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo que para ele plantar uma igreja na cidade de Corinto, ele teve que ter muita paciência. E que se esse povo que foi iniciado na fé, eles quiserem servir a Deus com fidelidade, eles também vão ter que ter paciência. Capítulo de número 6, versículo 4. Diz assim, ó: antes em tudo recomendamo-nos, como ministros de Deus, em muita perseverança, lê-se ali também paciência, em aflições, em necessidades e em angústias. Ali a paciência está relacionada a duas coisas: aflições e angústias. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você: só vence aflições e só vence angústias os pacientes. Quem não tem paciência na hora da angústia e na hora da aflição, ó, chuta o pau da barraca. Só que a pessoa se esquece que a barraca é a vida dela. Toda vez que você dá um chute no pau da barraca, sabe o que você vai ter que fazer depois? Você vai ter que consertar o pau da barraca. Porque a barraca é a tua vida, é a minha vida. Nós vamos ter que depois, se furar a lona, vamos ter que comprar outra lona, vamos ter que remendar a lona. Então toda vez que nós, eu digo nós porque eu estou nesse barco, toda vez que nós somos impacientes, que a gente tenta acelerar os processos que são mais lentos na vida, a gente não resolve um problema. Na vida, irmãos, na questão da paciência, os atalhos não nos levam para frente. As vielas não nos levam para frente. Elas nos levam para trás. Certo? E por último aqui, Romanos 9, 22 e capítulo 15, versículo 5. Estamos dando um pouquinho aqui do exemplo de Paulo sobre essa questão da paciência. Romanos 9, 22. E diz assim, ó: e que direis? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que até Deus, o Criador do universo, teve e tem que ter paciência. Se até Deus tem que ter paciência, quanto mais nós. E versículo 5 do capítulo 15 de Romanos. Ora, o Deus de constância e de consolação vos dê o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Essa versão é a Almeida Revista atualizada. Na Almeida Revista Corrigida está: ora, o Deus de paciência. Por quê? Um dos traços do caráter de Deus é a paciência. A Bíblia fala que foi na paciência que Ele possuiu as nossas almas. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos diversos exemplos e nós vemos diversas orientações falando sobre a importância da paciência. Mas por que é tão importante a paciência? Por causa do resultado. A vida, irmão, nesse sentido, ela é muito pragmática. Os resultados são muito importantes. E todos nós estamos lutando por resultados melhores. Na família, no trabalho, na igreja, no relacionamento com Deus. E vou falar para você, falar para ter paciência para alguém que já está vivendo um momento de tribulação é difícil, mas às vezes é o melhor conselho que essa pessoa pode receber. Para nós fecharmos, nós precisamos ter paciências em três aspectos. Três aspectos. Primeiro, paciência com a gente,
conosco, paciência comigo mesmo. Segundo, nós precisamos ter paciência com os outros, com as outras pessoas, porque nós lidamos com elas o tempo todo. E terceiro, nós precisamos ter paciência com situações na vida que nós não podemos mudar, pelo menos não no momento. Tem coisa que você vai poder mudar, mas não agora. Tem coisa que você vai conseguir, mas não agora. No momento as circunstâncias diz para você, stop please, pare por favor. Então, vamos para mais alguns textos aqui para a gente concluir. 2 Timóteo capítulo 6, versículo 11. É segunda ou é primeira? Acho que é a primeira. A segunda não tem. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, e depois 2 Timóteo 3, 10. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, Paulo está instruindo o seu filho na fé, Timóteo. Diz assim, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Ele está dizendo que nos relacionamentos com as pessoas, nós precisamos ter paciência. E depois ele cita também 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Diz assim, tu porém tens observado a minha doutrina, o meu procedimento, a minha intenção, a minha fé, mais uma palavra aí para paciência, a minha longanimidade, o meu amor e a minha perseverança. O que ele está dizendo para Timóteo? Timóteo, você é um jovem pastor, você vai se deparar com muitas situações difíceis com relação às pessoas, e se você quiser ter êxito no seu ministério pastoral, você precisa seguir o meu exemplo. Olha as situações que eu já passei, que eu precisei ter perseverança, que eu precisei ter paciência. E Paulo aqui instrui Timóteo que se ele não tiver paciência, ele não vai conseguir ter êxito no seu ministério. E ele chega ao ponto de, um pouco mais para frente, ele dá a orientação seguinte para Timóteo: Timóteo, você vai ter que tratar os mais novos como se fossem seus filhos. Quem é pai, quem é mãe aqui sabe disso. Para a gente conseguir criar um filho, principalmente no temor do Senhor e da sua palavra, para a gente educá-lo bem, quanta paciência que a gente não tem que ter, né? Ele falou, aqueles que forem da sua mesma idade, trate ele como irmãos. Eu tenho 7 irmãos. Imagina quanta paciência eu tive que ter com esses meus irmãos. Mas eu imagino quanto de paciência também eles já tiveram que ter comigo. Porque às vezes a gente se vê assim, né? A gente acha que todo mundo é difícil, e a gente é uma pessoa super fácil. Essa é a leitura que a gente faz da vida. Só que para os outros é o contrário. Para os outros, eles são pessoas fáceis, e nós somos os difíceis. No final, irmão, nós somos todo mundo difícil, cheio de mania. Somos cheios de mania. Só que para nós, as nossas manias são normais. E as manias dos outros são algo assim, né? Então, o que é preciso ter para que a gente consiga conviver bem? Paciência. E ele disse, os mais velhos, você vai tratar como seus pais. Irmãos, tratar de um pai e de uma mãe saudável não é difícil. Difícil é ser tratado de um pai e de uma mãe quando ele está com Alzheimer, quando ele está com mal de Parkinson, quando ele está numa cadeira de roda, quando ele, para comer, você tem que dar comida na boca, porque a pessoa vai chegando numa certa idade, se Deus não levar ela logo, a maioria das pessoas, quando chega no final da vida, eles voltam a ser criança. Muitos deles voltam até que usar fralda, tem até que usar fralda. E falando dessa questão de ter paciência uns com os outros, eu me recordo daquela história que os antigos contavam, de um fazendeiro que criou o filho para ser fazendeiro. Teve toda a paciência do mundo com esse filho. E um dia esse filho ficou adulto. E uma vez adulto, seu pai ficou velho. E o seu pai tinha várias enfermidades. Tremia.
jogava comida no chão quando estava se alimentando, derramava café na mesa. E de tanta mulher dele brigar com ele por causa dessa sujeira que o sogro fazia na casa, fazia na mesa, sujeira na roupa, ela um dia falou: manda esse cara embora, a gente não aguenta mais esse convívio. Ele foi lá, pegou um pedaço de couro, cortou um pedaço de couro, chamou o pai e falou: ó, pai, não dá mais para a gente conviver. Ó, estou te dando esse pedaço de couro aqui, para onde o senhor for, o senhor deitar e dormir nele, e se enrolar nele. E o pai chorando, está saindo da fazenda, indo embora, por causa da impaciência do filho e da nora, está indo embora. Aí o menininho sai correndo: vovô, 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 vovô. Aí o vô para, olha para trás: pois não, meu netinho, dá um pedaço desse couro aí para mim. E o pai olhando: pedaço de couro? Aí o vô corta um pedaço de couro e dá para o menino. Aí o menino volta com um pedacinho de couro nas costas. Aí o pai dele, o pai do menino, olha para ele e fala: meu filho, mas para que esse pedaço de couro? Por que isso foi? A única coisa que eu dei para o seu avô é o couro para ele deitar, para ele se cobrir, e você pede esse pedaço de couro, do couro dele? Ele falou: pai, é que esse pedaço de couro aqui é para quando o senhor ficar velho também, eu mandar o senhor embora também, e te dar esse couro para o senhor se enrolar nele. Aí ele caiu em si do que ele estava fazendo com o pai, e trouxe o pai de volta. Irmãos, às vezes a gente quer tanto que os outros sejam pacientes com a gente, e a gente não quer ser paciente com os outros. Quantas das vezes eu já explodi com as pessoas que mais me amam, que são os meus familiares, minha esposa, os meus filhos, aqueles que mais tentaram me ajudar. E geralmente é assim: o tamanho da ferida é o tamanho do amor. Ninguém se fere, irmãos, com gente na rua que passa e xinga um palavrão para a gente, porque a gente deu uma fechada nele. A gente não conhece, irmãos. Deixa para lá, esse é um doido. Agora, quando alguém que a gente ama fere a gente, dói demais. Nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso cônjuge. Então, o que Deus está dizendo para nós aqui? Olha, seja paciente, porque eu estou sendo paciente com você. Então Deus está tratando conosco, irmãos. E quando eu estava estudando sobre isso, várias vezes eu tive que parar o estudo e chorar, porque eu percebi quantas vezes eu tenho sido impaciente com as pessoas que mais me amam, no trabalho, em casa, na igreja, na vida. O que me consola é que eu não sou o único. Nós estamos todos na mesma luta, todos nos esforçando para parecer um pouquinho mais com Jesus, levar um pouquinho mais a marca de Cristo na nossa vida. E eu quero fechar a palavra dessa noite falando sobre situações da vida que nós não podemos mudar, pelo menos não no momento. Então, nós não podemos às vezes mudar nem nós mesmos na hora, não podemos muitas vezes nem mudar as pessoas, e não podemos muitas vezes mudar a situação da vida, e nós vamos ter que aprender a conviver com ela. Olha o que diz Paulo lá em Romanos 8:18, e em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 5 e 7, para nós fecharmos. Romanos 8:18, ele diz assim: pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que Paulo está dizendo aqui? Ele não ignorava as aflições que ele passava, ele não ignorava as dores que ele vivia. Ele sofreu naufrágio, ele foi espancado 2 vezes pelos romanos, mesmo sendo romano. Ele foi apedrejado, ele teve que sair uma vez de uma cidade pendurado por um cesto, para não ser morto. E a Bíblia fala que ele mesmo disse que ele foi oprimido pelos gentios, e foi oprimido pelos irmãos que eram judeus. Ou seja, tudo ele sofreu. Mas o que ele dizia? Essas aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que há de nos ser revelada. Quando você pensa na sua vida aqui, no sofrimento, como apenas uma partícula da grande eternidade que você vai viver com Deus, você tem mais paciência. Por quê? Você coloca o seu problema na perspectiva da eternidade. Se você colocar o seu problema na perspectiva da vida terrena aqui, dá desespero, irmãos. Dá desespero. Tem hora que eu dou uma olhadinha no jornal, na televisão assim, eu falo: meu, o bagulho tá louco, o negócio vai pegar fogo.
Mas quando eu olho tudo isso na perspectiva da eternidade, falo, opa, Deus está no controle. Céus e terra, obedecem a Ele. Deus está no controle de toda a situação. A história está na mão de Deus. Então eu acalmo o meu coração. Então o que gera paciência? É o que Tiago falou, você fortaleceu o seu coração. Quando você fortalece o seu coração com as convicções da eternidade da palavra de Deus, você diz que nem Paulo. Você chama 2 vezes você tomar 40 varada de leve e momentânea tribulação. Mas só se for na perspectiva da eternidade. E finalizando, 2 Coríntios capítulo 1, versículos 5 e 7. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Capítulo 1, versículos 5 e 7. Diz assim, porque como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Por que a gente consegue suportar a aflição? Porque Cristo está nos consolando. É aquilo que nós profetizamos todo dia no final do culto, que o grande amor de Deus nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo e as consolações do querido Espírito Santo esteja convosco. É essa consolação que nos dá força para ser paciente e suportar a tribulação. E por fim o versículo 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Por que quando a gente está falando de Deus para alguém, a gente acredita piamente que Deus vai ajudar ela? Porque nós já fomos ajudados por Ele. A tribulação gera a paciência gera a esperança gera a paciência, a tribulação gera a paciência gera a esperança não traz confusão. Então, a experiência com Deus, ela revela para você que vale a pena ter paciência e aguardar no Senhor. Porque foi aquilo que o salmista disse lá no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Amém? Vamos orar? A gente tem mais alguma coisa para falar sobre a paciência aqui, mas vai ficar para um outro dia, para uma outra oportunidade. Mas o que eu quero refletir com vocês nesta noite aqui, para nós orarmos, é que todos nós, irmãos, todos nós, em muitos momentos da vida, nós vamos precisar de paciência, se nós quisermos viver aquilo que Deus tem para nós. Os impacientes viram as costas para Deus e vão viver a vida segundo a sua própria vontade. Os pacientes se colocam diante de Deus e dizem, Senhor, me ajuda, Senhor, me fortalece, Senhor, trata comigo, Senhor, me ajuda a crer na sua palavra. E aí você vai desenvolvendo a paciência. Motivação, percepção e cultivo é a forma de nós termos paciência. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor sempre foi paciente conosco. Quantas das vezes, meu Deus, nós demos as costas para ti, nós desprezamos o teu conselho, mas ainda assim o Senhor, na sua perseverança, foi paciente conosco e nos atraiu e está trabalhando em nós. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor, a termos paciência conosco, porque nós estamos num processo de transformação. Mas nos ajuda também a termos paciência com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com a nossa família, com os nossos entes queridos, no nosso trabalho, no trânsito, Pai, na sociedade, nos relacionamentos interpessoais. E por fim, Senhor, nos ajuda a termos paciência com situações da vida que nós não podemos alterar, mas que nós precisamos aguardar, ó Senhor, para ver uma mudança, para ver, meu Deus, uma transformação, para alcançarmos, meu Deus querido, a tua vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. Toma a tua igreja em tuas mãos, Senhor. Aqueles que nos acompanham por esta live, que o Senhor colocou aí, segundo um propósito eterno, que essa palavra entre nos nossos corações como uma semente, Pai, e nos ensine a sermos mais pacientes com a vida, com as pessoas e até com nós mesmos, Senhor. Nos ajuda, Pai, desenvolve esse fruto do Teu Espírito em nós, que é a longanimidade.
Senhor, é o que nós te pedimos nesta noite, Senhor, e já te agradecemos. Despede-nos em paz no retorno para os nossos lares. É o que te pedimos, é o que te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, amanhã nós temos ensaio com os jovens, é isso? Ensaio com os jovens, que hora que é, você sabe? 5h30 ensaio com os jovens, e depois ensaio com as mulheres, né? Grupo de tá. As mulheres que vão louvar aí na consagração, amém? E domingo às 18 horas, culto da família, culto com os nossos jovens. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo esteja com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.